Tem gente que gosta de mais risco, tem gente que gosta de menos risco. Uns gostam de ações, outros gostam de fundos imobiliários. Ainda tem gente que gosta mais de dividendos mensais ali todos os meses, dividendos recorrentes. Mas tem outros que gostam de empresas que podem se valorizar ao longo do tempo. Isso daí é totalmente normal. Cada um tem o seu gosto, cada um tem sua opção de investimento. Mas a dúvida que não quer calar é: por onde é melhor começar? Fundos imobiliários ou ações? Será que a diferença é tão grande assim? Será que um é melhor do que o outro? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo certinho que você precisa saber. Bora lá comigo! Fala galera, Igor Sampaio na área. O negócio é o seguinte: logo que eu comecei a investir, fazer meus investimentos em bolsa de valores, uma das principais dúvidas aí que me tiravam o sono era por qual tipo de ativo que eu começo. Por onde que eu devo começar? Como que é mais seguro? E longe de mim falar para você o que você deve comprar ou o que você não deve comprar. Eu não quero te mostrar nada de certeza. O que eu quero te mostrar são caminhos que você pode trilhar para você chegar nos seus objetivos financeiros. Isso não depende de mim, depende de você. Seja aposentadoria, seja conseguir um bem durável, uma casa, um carro, uma moto, um jet ski, um iate, sei lá, qualquer uma dessas coisas. Fazer uma viagem, não importa qual que é o seu objetivo. O que importa é que investimento ele pode sim alavancar muito mais, deixar muito mais próximo esse sonho. E é por isso que eu trago um conteúdo semanal aqui, toda semana eu trago vídeos aqui explicando como que você investe melhor. E claro, para você deixar uma mensagem aqui falando que está dando certo, que o conteúdo que eu estou fazendo aqui para você, que eu estou passando, está te ajudando a prosperar de alguma forma aí, fazendo você alcançar os seus objetivos. E é por isso que eu te peço um favorzão, te peço um favor assim muito grande para você. Por gentileza, se inscreve aqui no canal. Toda vez que você faz isso, você me ajuda a saber que esse conteúdo que eu estou fazendo para você é um conteúdo relevante, é um conteúdo que está ajudando você a prosperar na sua vida aí. Beleza? Então, por gentileza, se inscreve aqui. Então, para começar, eu já vou te falar que não existe regra nem nada que te obrigue você a comprar um fundo imobiliário ou você comprar uma ação. Não tem quem te obrigue, não tem quem fale quem é melhor ou quem é pior. Você é que vai decidir isso. A escolha de qualquer um desses ativos aqui, seja fundo imobiliário, seja ações, ele não tem a ver com nada do que as pessoas falam, ele tem a ver com seus objetivos, tem a ver com as suas pretensões. Você vai achar um monte de gente que investe 100% do capital em fundo imobiliário. E você também vai achar gente que investe 100% do seu capital em ações. E tudo bem, você não tem obrigação nenhuma de seguir nenhuma dessas estratégias. Na verdade, você pode até misturar as duas. Você pode comprar parte do seu capital, você pode investir em fundos imobiliários e parte do seu capital você pode investir em ações sem problema nenhum. Você vai ver um monte de gente criticando cada um desses lados. Mas um ponto importante que você deve saber é que tanto fundos imobiliários quanto ações, eles são ativos de renda variável. E o que isso quer dizer? É que a renda que você recebe não é previsível, tanto em fundo imobiliário quanto em ações. Essas rendas elas não são previsíveis. Você sabe que você vai receber, mas você não sabe o quanto que é que você vai receber. Outra coisa é que esses ativos de renda variável, tanto ações quanto fundos imobiliários, eles oscilam o preço, e isso daí você tem que ficar bem ligado, isso daí a gente dá o nome de volatilidade. Então, os preços deles oscilam, seja de fundo imobiliário, seja de ação. Qualquer um deles, eles vai ficar variando isso porque as pessoas compram e vendem esses ativos todo dia. Então, você pode comprar um ativo que hoje você pagou R$100 nele e amanhã esse ativo está valendo R$90. E no outro dia ele está valendo 120. E isso daí é super normal por causa dessa volatilidade. É um monte de expectativa, um monte de pessoas querendo comprar e vender. Compra porque acha que está barato e vende porque acha que já chegou no limite máximo. Então fica essa venda aí e isso causa essa oscilação nos preços, essa volatilidade. E aqui já fica a primeira dica para você. Quando você for fazer investimento em renda variável, seja um fundo imobiliário, ou seja uma ação, ou seja qualquer outro tipo de ativo em renda variável, você precisa saber se vai começar a ver resultados expressivos depois aí de uns 5 anos. Então, se o seu intuito é de investir num curto prazo, num curto período de tempo, talvez os fundos imobiliários ou as ações elas não sejam uma boa para você. Tem que ficar muito ligado com isso, muito esperto com isso. Porque às vezes as pessoas, elas pensam em viajar tipo daqui 3 meses e colocam o dinheiro inteiro, tudo em ação ou tudo em fundo imobiliário.
Aí o que acontece? As ações desvalorizam ou os fundos imobiliários desvalorizam. E aí o que acontece com a viagem dessa pessoa? Vai por água abaixo. Mas porque a pessoa não sabe disso. Então é bom tomar muito cuidado para você não ter uma pretensão de curto prazo e colocar o seu dinheiro em um ativo que ele só vai te trazer rentabilidade no longo prazo. Então é bom você ficar ligado com essas informações. Então vamos para as vantagens de investir em fundos imobiliários e vamos para as vantagens de investir em ações. Eu vou começar aqui com os fundos imobiliários e você vai anotando aí e ver se isso é uma vantagem para você ou não. Eu acho muita vantagem. Tudo que eu listei aqui para vocês é porque eu acho que é muito bacana levar em consideração na hora que você vai fazer a sua escolha. Vou falar aqui primeiro as 4 vantagens que eu acho excelentes em investir em fundos imobiliários. Então vamos para a primeira vantagem. Então a vantagem número 1 é que você recebe dinheiro das cotas que você tem todos os meses. Como eu disse, o valor que você vai receber de cada uma dessas cotas de dividendos, você não sabe, você não tem previsibilidade. O que você tem é que todos os meses vai cair dinheiro na sua conta. Então, a primeira vantagem assim, que eu acho muito bacana é que, apesar de você não saber quanto você vai ganhar, você sabe que todos os meses vai cair dinheiro ali na sua conta se você investir, se você comprar cotas de fundos imobiliários. Beleza? Então, segunda vantagem, com menos de R$100 investido, você já tem acesso aí aos maiores e melhores empreendimentos do setor imobiliário, seja shopping, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais e mais uma tonelada de imóveis aí que são de altíssima qualidade e que eles te pagam aluguel mensalmente e que não te dão dor de cabeça aí com o inquilino. Você, no momento que você aporta dinheiro nesse fundo imobiliário, compra a cota desse fundo, você joga toda a responsabilidade para a mão do gestor. Então o gestor se preocupa em reforma, em mudar de prédio, quebrar isso, quebrar aquilo, trocar contrato, trocar inquilino. Então essa daqui é uma grande vantagem que tem para você comprar cotas de fundo imobiliário, lembrando que isso aqui não é uma indicação de ativos. Terceira vantagem, você não paga nenhum centavo de imposto sobre os aluguéis que você recebe. Os dividendos que caem lá na sua conta, você não paga absolutamente nenhum real de IR. Cai na sua conta limpinho e você pode usar com o que você quiser. Então, você pode sacar lá. Comprou lá R$100 mil lá de fundo imobiliário e caiu lá R$2 mil na sua conta. Você pode pegar esse dinheiro, é fácil, transfere esse dinheiro para a sua conta que você vai usar e acabou. Não tem dor de cabeça. Então essa é a terceira vantagem. Você recebe dinheiro e não tem dor de cabeça com pagar imposto sobre esse dinheiro, o que não acontece com fundos de investimento. Tem gente que, vou colocar num fundo que é melhor. Eu, pessoalmente, gosto mais de fundos imobiliários. Quarta vantagem, os fundos imobiliários são muito menos voláteis do que as ações. Então, o que é volatilidade? É essa oscilação dos preços. Então, se você tem uma carteira só de fundo imobiliário, você vai reparar aí que as cotas elas se desvalorizam e elas se valorizam também muito menos do que as ações. Isso porque eles têm um pouco menos de liquidez, beleza? Então, essa oscilação aí, talvez para você que esteja começando, é um ponto forte não ter essa oscilação toda, porque é desesperador. Quando você não entende muito bem do assunto, quando você é novo no assunto, você abre lá e você colocou lá R$10 mil, aí amanhã quando você olha está 9.800. Poxa, deu uma desvalorização de R$200, dá uma chocada. Então, com os fundos imobiliários, ele dá uma segurada nessa volatilidade. Não é que você tem um pouco mais de controle, mas ele oscila muito menos o preço. Então, essas daqui foram as 4 vantagens assim que eu acho muito bacanas para as pessoas que querem começar a investir ou em fundos imobiliários ou em ações. Agora vamos falar das ações, porque ações também têm vantagens e eu gosto muito. Eu tenho tanto fundos imobiliários quanto ações na minha carteira. O que você precisa realmente é fazer essa diversificação. Você precisa sim colocar um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários. Mas eu não sigo essa regra. Então tudo bem, segue a regra que você acha aí para alcançar os seus objetivos, as suas pretensões. Primeira vantagem das ações é que elas são muito líquidas, elas são muito mais líquidas do que os fundos imobiliários. O que quer dizer liquidez? É a velocidade com que você transforma ativo em dinheiro. Então as ações elas são muito mais comercializadas, as pessoas elas compram e vendem muito rápido as ações, ao contrário dos fundos imobiliários, até porque os fundos imobiliários, uma desvantagem dos fundos imobiliários é que quando você vende uma cota, você tem que gerar uma DARF, tem que pagar um imposto de 20% aí em cima
do ganho que você teve com fundos imobiliários. Então, lembrando que liquidez é a velocidade que você transforma um ativo em dinheiro, a velocidade que você consegue transformar. Então, tipo, uma ação tem R$1 milhão de liquidez média diária, você pode vender até R$1 milhão de ações que você vai conseguir fazer esses ativos todos virarem dinheiro na sua conta. Então, a primeira vantagem é as ações, elas têm muito mais liquidez do que os fundos imobiliários. Segunda vantagem, se a ação que você comprou, ela se valorizar muito, tipo, você comprou uma ação a R$100 e ela se valorizou para 200, você pode vender e não pagar nenhum real de imposto. Você não paga nada. Na verdade, para ser mais claro aqui com vocês, mais característica específica, na verdade você pode vender até R$20 mil por mês. Exemplo que você comprou lá R$10 mil de ação e esse dinheiro dobrou. Você comprou R$10 mil e esse dinheiro dobrou, esse dinheiro virou 20 mil. Você pode vender de boa, e o lucro todo que você obtiver com essa venda aí, você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Beleza? Então, essa daqui é uma vantagem assim muito boa. Comprou R$10 mil de ação, esses R$10 mil viraram 20 mil, você pode vender e não pagar imposto nenhum. Coisa que não acontece com os fundos imobiliários. Você pegar lá um fundo imobiliário qualquer, você teve R$1 de lucro, você vai ter que gerar uma DARF e 20% desse R$1 você vai colocar na mão do governo. Ah, mas eles não cobram uma DARF de tantos centavos, tudo bem, mas você vai ter que ter um controle aí, juntar tudo bonitinho, porque senão você cai na malha fina, você ficar devendo pro governo, eles mandam uma cartinha na hora aí para você e ainda você tem que pagar a multa. Já aconteceu comigo. Então, vendeu um fundo imobiliário, fez um cotozinho lá que tem que pagar para o governo, vai juntando, coloca tudo numa planilha, vai juntando, e depois você gera uma DARF e paga tudo isso daí. Não fica devendo para o governo, porque dá uma dor de cabeça terrível aí para você. Terceira vantagem da ação é o potencial de valorização de uma ação é muito superior a de um fundo imobiliário. Você pode encontrar ações aí na Bolsa de Valores que se valorizaram aí mais de 1000%, coisa que é quase impossível de acontecer com fundo imobiliário. Você pega tipo Magazine Luiza, Melius, agora essas ações deram uma baixada, mas elas se valorizaram em um curto período de tempo, elas se valorizaram muito. VEG e tantas outras empresas aí que tem na Bolsa de Valores. Então, o potencial de valorização de uma ação ela é muito superior a um fundo imobiliário. Você vê que o fundo imobiliário ele rentabiliza, assim, a cota dele vai ficando mais cara, vai se valorizando, só que ele demora muito mais tempo do que uma ação, beleza? E eu volto a dizer uma coisa para você, dependendo da estratégia que você está seguindo, se a ação se valorizou demais, até R$20 mil você pode vender e ficar com o lucro todo de boa, sem precisar pagar nada, fora os dividendos que você recebe, coisa que não vai acontecer aí quando você colocar fundos imobiliários na sua carteira. Tem suas vantagens, como vocês estão vendo, e tem suas desvantagens. O que você quer ter? Muita rentabilidade? Você vai investir em valuation, em empresas que vão se valorizar ao tempo? Tem que definir tudo isso. Quarta vantagem sobre as ações é que existem ações de empresas que são quase à prova de crise. Se acontecer uma crise global aí, feito aconteceu com o coronavírus, essa praga aí que arregaçou com o mundo, ela se desvaloriza, a cota se desvaloriza sim e não tem problema nenhum se desvalorizar. Só que o serviço é tão importante, essa empresa ela oferece um serviço ou um produto tão importante que ela continua pagando bons dividendos, só a cota que se desvaloriza por causa desse desequilíbrio do mercado, essa insegurança que o mercado fica. Empresa tipo de energia elétrica, telefonia, saneamento básico, empresa de commodity, algumas empresas de commodity, tipo gasolina. Ninguém vai ficar sem gasolina, mesmo que aconteça uma pandemia. Ninguém vai ficar sem energia elétrica, ninguém vai ficar sem internet, sem telefonia, sem comunicação, sem água, sem tratamento de esgoto. Então, tipo assim, são empresas que elas são quase à prova de crise, elas sofrem. E elas sofrem muito menos também do que os fundos imobiliários, por exemplo, que é o que nós estamos dando exemplo aqui. Na verdade, para você fazer uma boa escolha de qual vai ser os ativos que você vai inserir na sua carteira, você tem que fazer a tal das 4 perguntas mágicas que eu falo direto aqui no canal. Primeira pergunta mágica, qual que é o objetivo? Segunda pergunta mágica, liquidez. Terceiro, risco. Poxa, se der uma pandemia de novo, qual será que vai sofrer menos? Ações ou fundos imobiliários? E qual que é o retorno que você espera no período que você quer? Ah, eu vou deixar o dinheiro 3 meses. Será que é uma boa você colocar em fundos imobiliários? Será que é uma boa você colocar em ações? Então, tem que ter isso aí muito bem respondido, essas 4 perguntas mágicas. Objetivo,
liquidez, risco e retorno. Se você conseguir responder alguma dessas perguntas aí, ou pelo menos todas elas, se você conseguir responder todas elas, antes de comprar qualquer ativo, você vai ter aí 50% do caminho andado e já vai dar muito certo. Por quê? Porque você tem muito bem definido. Eu vou fazer um intercâmbio daqui a um ano. Então, poxa, eu vou comprar ação? Não vou comprar ação, carambola. Eu tenho que colocar num título de renda fixa. Tem que ficar lá mais seguro o meu dinheiro. Eu vou catar e vou tirar aquele dinheiro depois de um ano e ele vai dar uma rentabilizada lá, mas ele não vai desvalorizar absolutamente nada. Talvez se você coloque numa ação, ou quando chegar no final de um ano, você vai tirar seu dinheiro e você vai ficar chupando o dedo, porque não tem. E lembra de uma coisa, não compra ativo simplesmente porque ele está pagando um dividendo muito alto. Faz uma análise detalhada. Eu vou deixar aqui em cima 2 cards, tem 2 vídeos, vou deixar aqui em cima no cardzinho 2 vídeos. Um que eu explico como que você faz para analisar a ação, que é esse daqui, e o outro que eu explico como você faz para analisar um fundo imobiliário, que é esse daqui. Então é só você clicar lá que eu mostro certinho como que você faz para analisar cada um desses. Mas o principal de tudo é você responder essas perguntas. Qual que é o objetivo, qual que é a liquidez, qual que é o risco e qual que é o retorno que você espera desse investimento que você está esperando. Nesses 2 vídeos eu explico passo a passo lá certinho, então corre lá, dá uma olhada, eu garanto que você vai gostar demais e vai esclarecer muitas dúvidas que você tem aí em relação a você tomar a decisão, você fazer uma escolha, tomar uma decisão de escolha por comprar ações ou fundos imobiliários, lá eu explico mais certinho. Então, com base nessas vantagens que eu expliquei aqui para você, eu espero ter clareado mais aí a sua visão sobre esses 2 tipos de ativos, sobre o que é o fundo imobiliário e sobre o que é. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre fundo imobiliário, procura lá bonitinho, dá uma garimpada aqui no canal, que tem lá que eu falo tudo a respeito de fundo imobiliário, quais as principais características, como são, como não são, dá uma olhadinha lá. Mais uma vez, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer imenso de estar respondendo para você aí e da maneira mais rápida que eu puder. Desde já, meu muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, bons investimentos e tchau, tchau.